Pace bene. Oggi vorrei parlare in maniera generale sia dell'Antico che del Nuovo Testamento. Paz e bem. Hoje gostaria de fazer uma introdução de maneira geral do Antigo e do Novo Testamento. Frequentemente, ouvimos falar que a Bíblia diz a verdade. Muitos se questionam como é possível certas frases, como por exemplo, lemos na Bíblia que o mundo foi criado em 6 dias. Há algo que não está bem. Isso requer uma explicação. A primeira coisa, quando falamos da Bíblia, não podemos falar dela como um manual de história, porque muitos se enganam lendo a Bíblia como se fosse um manual de história. Devemos recordar que o autor bíblico usou a história como um meio, como um instrumento para falar de Deus. Por isso, dizemos que a Bíblia é a história da salvação. Não a história como aprendemos na escola, mas a história da salvação. Impariamo nella scuola, ma la storia della salvezza. Allora É uma interpretação da história bíblica. Hoje em dia, quando ensinamos as crianças na catequese, tentamos apresentar vários conceitos. Por exemplo, o homem é composto de alma e corpo. A Santíssima Trindade, Deus é uno e trino. São diversos conceitos que nos ajudam a compreender melhor estas questões religiosas. Compreender Deus cada vez mais, o que há depois da morte e assim por diante. Nel passato gli ebrei trasmettevano la fede attraverso. No passado, os judeus transmitiam a fé através da história. Usavam a história como um instrumento para dizer que, de maneira mais ou menos concreta, qual é esse Deus em que acreditamos. Porque lendo a Bíblia, nós podemos vislumbrar nossa história, a justiça de Deus, a bondade de Deus, a consequência do pecado. Basta recordar Sodoma e Gomorra, que nos apresenta as consequências do pecado. Mas recordamos também o famoso diálogo de Abraão com Deus, quando Abraão convenceu Deus a não destruir essa cidade, pois talvez haja 50, 40, 30, e chega a 10 pessoas. Talvez haja 10 justos nessa cidade. E Deus diz: em atenção a esses 10 justos, não a destruirei. Se ci sono 10 persone soltanto, allora in questa maniera anche noi vediamo la misericordia di Dio, che Dio non... Vemos assim a misericórdia de Deus. Ele não coloca no mesmo nível as pessoas justas e os pecadores. Parece que a pessoa justa, santa, tem um valor enorme diante de Deus, porque bastava 10 pessoas para salvar esta cidade. Não somente Sodoma e Gomorra, mas também Adma e Seboim. Sabemos que foram 4 as cidades destruídas, e assim por diante, penso que voltaremos a falar desse assunto. A questo argomento. Allora, nel passato gli ebrei No passado, os judeus procuravam transmitir a fé através da história. Mas esta história, do ponto de vista histórico, não tem um grande valor. Por quê? Porque muitas vezes eram escritas depois de centenas de anos. Imagine você querendo descrever um acontecimento histórico do seu país que aconteceu, por exemplo, há 300 anos atrás, transmitido de maneira oral. Do ponto de vista histórico, não tem um grande valor. Não digo que são histórias inventadas. Isso é um outro erro, um extremo de muitos ao dizer que todas estas histórias foram inventadas. Não é verdade. Se dizemos que a Bíblia diz a verdade, pensamos na verdade acerca de Deus. Não queremos dizer que a Bíblia contém a verdade histórica ou geográfica, não. Existem alguns erros quando ela fala de história, da geografia, mas não erra quando fala de Deus. ma non sbaglia quando parla di Dio. Quando leggiamo la Bibbia, sempre bisogna anche prendere in considerazione i generi letterari, perché nella Bibbia troviamo i racconti. Quando lemos a Bíblia, precisamos sempre levar em consideração o gênero literário, porque na Bíblia encontramos as narrativas, o texto legislativo, mitos, a poesia, e não se pode ler tudo da mesma forma. Aqueles que sugerem ler a Bíblia como está escrita se enganam. Um exemplo simples vemos no Salmo 84, quando diz: Deus é nosso escudo. Deus não é um escudo, por isso não podemos ler ao pé da letra. Isso é uma expressão para dizer que Deus nos defende, é uma metáfora. Quale genere letterario presenta
un testo che vogliamo leggere e interpretare e solo dopo possiamo tirare diciamo... Por isso, antes é necessário verificar que gênero literário apresenta o texto que queremos ler e interpretar. E só depois podemos tirar a mensagem do autor bíblico. Uma outra coisa que precisamos sempre recordar é que a Bíblia é um texto divino e humano. O autor bíblico fala inspirado por Deus, das coisas divinas, porém usa linguagem humana. Sabemos que a linguagem muda, o significado das palavras mudam. Um exemplo, a palavra kadosh, em hebraico santo. Hoje, santo é um homem íntimo de Deus, que reza muito, que ama todas as pessoas, que é fiel a Deus. No passado, significava outro ou diferente. Deus, antes de tudo, é diferente do homem e vive em uma realidade inatingível para o homem. Qual o termo usado pelos judeus para exprimir o conceito da santidade como nós a entendemos no mundo cristão? É a palavra tzadik, justo. Per esprimere il concetto della santità così come noi la intendiamo nel mondo, per esempio, cristiano. C'è la parola tzadik. Tzadik, magari avete sentito, giusto. Aqui se faz necessário explicar qual é o conceito da justiça, porque daquilo que me recordo do direito canônico, a justiça é um constante desejo de dar a alguém aquilo que lhe pertence. Não é uma referência a Deus. No entanto, para os judeus, justo é aquele que faz coisas justas diante de Deus, aqueles que são fiéis à lei de Deus. Delle cose giuste davanti a Dio, cioè colui che è fedele alla legge di Dio. Allora ha un sfondo religioso. E per questo leggiamo nel Vangelo di Matteo. Vemos um fundo religioso e por isso lemos no Evangelho de Mateus, escrito por um judeu, que José era justo, ou seja, santo. Por isso, é importante lembrar que é necessário aprender bem a linguagem e o seu significado para a época, para bem compreender a mensagem. Lembrar também a expressão usada pela primeira vez por Hermann Gangel, Sitzenleben, ou seja, o contexto sociocultural e histórico em que foi escrito e composto o texto bíblico. Il contesto storico in cui è stato scritto e composto il testo biblico, perché la Bibbia... A Bíblia, sobretudo o Antigo Testamento, faz muitas referências históricas, sobretudo aos profetas. Isaías, por exemplo, sugere ao rei Acaz de não fazer aliança com a Síria. Mas podemos encontrar muitas referências históricas. Também o ambiente em que o autor bíblico viveu. Este ambiente era também cercado de certas tradições, de uma certa literatura que o autor bíblico também faz referência. Pensemos no livro do Gênesis, em que fica claro que se referia à famosa Enumá, Elish, Atrahasis, Gilgamesh. Tudo isso é importante para compreender bem o texto. Para compreender a mensagem do autor bíblico, precisamos conhecer bem o autor, o ambiente sociocultural, contextos históricos, a literatura a que se referia, e só no final podemos compreender a mensagem do autor bíblico. Dell'autore biblico. Altrimenti è facile sbagliare. De outro modo, é fácil nos enganarmos e precisamos estar atentos. A leitura errada da Bíblia conduz a uma vida errada. É importantíssimo para nós que acreditamos compreender a mensagem bíblica, mas isso requer uma preparação. Não basta dizer que o Espírito Santo me iluminará, porque o Santo Espírito pede um esforço intelectual para ser bem preparado. Essa é a parte que cabe a nós fazer, para compreender bem a mensagem bíblica. La nostra parte che noi dobbiamo fare per comprendere bene il messaggio biblico.